Hoje eu vou falar aqui de Git, mas um adendo. Eu vou assumir que todo mundo sabe usar Git. E por isso eu digo, sabe commitar, sabe o que é um commit, o que é um repositório. Também não espero nada além disso. E o que eu vou falar sobre Git aqui hoje? Eu vou começar a entrar nos internals mais básicos do Git. E vocês vão descobrir que todos os comandos que vocês sabem não fazem nada. Na verdade, eles são só um monte de syntax sugar e a maioria deles são feitos em bash. Não, eles não são programados, eles são feitos em bash mesmo. Aí só pra falar um pouquinho antes o que é Git. Git foi criado por um cara chamado Linus Torvalds. E eu sempre digo que, tipo, a grande criação do Linus não foi o Linux, foi o Git. E o Linux, na verdade, foi o que ele precisou ter criado para ficar um projeto tão grande e ele ter que criar outro sistema de versionamento, que é o Git. E ele chamava o Git, na verdade, não tem nenhum significado em específico, e ele deu alguns apelidos pro Git, dependia muito do humor dele. Você tinha o Global Information Tracker, quando ele tava de bom humor, assim, né? O nome parece bom. Aí você também tinha o Goddamn Idiotic Truckload of Shit, quando não funcionava. Que hoje em dia não é muito mais usado esse nome. Esse nome é verdade, tá no README do Git. Se você for lá no GitHub, no repositório oficial, esses nomes estão lá. Tem vários outros, mas não tem nenhum significado específico. E o que é o Git, né? É um sistema de versionamento que ele monta uma árvore de commits. E aí eu vou... Algumas perguntas tinham me feito, por exemplo, o que é uma branch? Por que uma branch não existe, na verdade? Eu vou fazer um paralelo dessa árvore aqui. Isso é uma árvore de commits qualquer, com o porquê que as coisas funcionam desse jeito. E aí o primeiro conceito interessante de aprender é o de plumbing versus porcelain. Se você parar para pensar, se você está num banheiro, né, a parte que você usa é a porcelana, né? Você vai na pia, na privada e tal, mas a parte que faz o hard work, digamos assim, é o encanamento. Que tudo cai lá no encanamento. E aí o que a gente quer dizer com porcelana, né? São os comandos que todo mundo está acostumado a usar. Checkout, pull, clone, commit, stash, add, merge, whatever, rebase, todos os comandos que vocês conhecem. Isso é a porcelana. Nenhum deles opera no Git diretamente. Todos eles operam usando algum comando de encanamento do Git. Então, a maior parte desses commits são feitos em bash mesmo. Se você for na source do Git, eles não têm um ponto .c, eles têm um ponto .sh. E são pequenininhos, na verdade. Até o rebase, que faz tipo uma coisa monstruosa, até tem várias opções, ele é feito em bash. Ele não é feito em C. E aí, beleza. Quais são os comandos de plumbing? Esses. Alguém já ouviu falar de algum desses commits? Não. Desses comandos. Então você tem o cat file, hash, object, update index, commit tree, write tree, read tree. Você tem o update reference. Tem alguns outros, update index já está aqui, commit index. Você tem algumas coisas que... Aí você começa a entrar na estrutura do Git, né? Eu vou explicar mais ou menos para que servem esses comandos aqui. Se alguém já entrou na pasta .git, você vai ver uma estrutura mais ou menos aqui sim. Claro que se for um repositório com o mínimo de coisas possíveis, na verdade não vai nem caber na tela a árvore de arquivos dele. Isso aqui é um repositório com um commit, um arquivo, eu acho, que eu tinha feito só de exemplo. E são todos arquivos modificáveis por command line, assim mesmo. Não tem nenhum formato binário bizarro, a maioria é texto puro. O que não é texto puro, no limite, tá comprimido com zlib, pretty standard. E literalmente tudo editável com facilidade. Por isso que você tem binaries de Git para várias linguagens que você consegue manipular, porque é muito fácil de manipular. Claro que tem vários edge cases de como as coisas funcionam, e por isso que não é ideal você sair editando isso aqui diretamente. Dá para editar a maioria das coisas, mas em algum momento vai dar merda. E para isso existem os comandos de plumbing, que eles fazem isso do jeito certo. Aí, para entrar nos comandos de plumbing, vocês têm que entender quais são os internals do Git de verdade.
E o Git, se você ver essa árvore, nada mais é do que um monte de objetos. E existem 3 tipos de objetos no Git. E eu vou fazendo paralelos com o que vocês conhecem deles na vida real. Tem um blob, um tree e um commit. Só isso. Aí beleza. Para que são os objetos? Né? Eles são guardados no sistema de arquivos, lá naquela pasta objects. E eles são sempre comprimidos com a zlib, para ocupar menos espaço. E eles têm um nome. O nome, na verdade, é o hash do conteúdo dele. Então, sempre que você vê um hash do Git, como o hash de um commit, na verdade, é o nome do objeto do tipo commit, guardado dentro dessa árvore de objetos aqui. Então, se você peguem o ID de um commit depois e olhem dentro do sistema de arquivos aqui, você vai achar ele. Se alguém for procurar, os primeiros 2 dígitos do hash são do primeiro nível de pastas e os outros 38 dígitos é do segundo nível. Ele faz isso para não ficar tipo uma pasta com 1 bilhão de arquivos, assim. Beleza. Aí, vamos ao primeiro tipo de objeto que você tem dentro do Git, né? Que é o chamado de blob. O que é um blob? É literalmente texto, dados aleatórios. E aí, qual que é o paralelo disso no sistema de arquivos? É literalmente um arquivo. Então, toda vez que você comita um arquivo, mexe em um arquivo, faz qualquer operação em um arquivo que tem um conteúdo, ele cria um blob correspondente àquele arquivo. E aí, beleza, como é que você cria um blob internamente? Você usa um daqueles comandos de plumbing lá, que é o chamado hash object. Aqui, por exemplo, eu estou criando um blob simplesmente com o conteúdo test object. E aí eu consigo fazer o git hash object -w, que é o write, que senão ele só vai computar qual seria o nome do blob. Com o write, ele literalmente salva o blob no repositório que você está. E o -stdin para ele ler o conteúdo da stdin, senão eu poderia passar o nome de um arquivo. E aí, beleza, ele me dá o output aqui do conteúdo, que é esse 8ebd, blá, 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 blá. Vou chamar ele de 8ebd daqui pra frente. E se eu quiser ler, eu posso dar um git catfile, -p, que é print, e ele vai, com o nome do blob, o nome do objeto que eu quero mostrar. O catfile ele não serve só para blobs, ele serve para qualquer tipo de objeto. E ele mostra bonitinho. No caso, ele mostra o conteúdo, test object. E não tem mais segredo. O blob é o objeto mais simples que tem, ele é só isso. Aí o próximo objeto que tem é o tree. O tree é como se fosse um diretório, a representação de um diretório. E ele guarda as referências para outros objetos. E aí você já consegue fazer uma associação meio interessante aqui. Se ele guarda referência para outros objetos, ele é um diretório. Se ele guardar uma referência para outro tree, é um subdiretório. Se ele guardar referência para um blob, é um arquivo dentro do diretório. E aí para manipular um tree, aí já é mais tricky. Tricky. Eu estou criando aqui de novo o objeto ali. E nota que tipo, eu criei um objeto com o mesmo conteúdo de novo. E ele me deu o mesmo hash, o mesmo nome. Porque é literalmente o hash do conteúdo. Então eu criei o 8ebd de novo. No caso já existia, ele não criou. Já estava lá. Aí beleza, aqui eu vou usar 2 comandos novos. O update index e o write tree. Sabe que toda vez que você dá um git add, ele adiciona os arquivos num negócio que se chama de index. Também conhecido como staging area. Para que serve isso? Você vai meio que construindo um commit com aquilo, né? Na verdade, ele usa o staging area para não ter que... Para quando você criar o commit, ele só salvar o que já estava no index. Então, quando você dá add num arquivo, ele cria um blob para o arquivo. Quando você dá add numa pasta, ele cria um blob para aquela pasta e todos os arquivos dentro dela. E é por isso que quando você dá add e modifica de novo, fica um negócio lá, tipo added, e outro negócio modificado no seu sistema de arquivos. E se você comitar, ele não vai comitar as modificações que você deu depois do add, porque o blob dos arquivos já estão salvos. E aí o que eu fiz aqui? Eu criei o test object de novo, e eu usei esse comando update index, -add. Significa que eu estou adicionando um arquivo no index.
É meio que um equivalente ao dar um git add, só que isso aqui é o comando interno do add. E aí aqui eu passo duas informações interessantes, ó. Eu passei aquele cache info e esse número gigante aí. Para quem está acostumado com Unix, vai lembrar daquele 644 no final. Isso é o modo do arquivo. É bem mais limitado os modos que você pode salvar dentro do Git. 644 significa que é um arquivo normal, que pode ser editado, lido por qualquer um, não é executável e não é um diretório. É um arquivo normal. E aí eu passo o ID do blob. Essa que é a diferença do git add para ele. Aqui eu estou passando o ID de um blob, que é para ele adicionar no index. E o nome que é para ele adicionar dentro do index. No caso eu estou adicionando como teste.txt. Mas eu poderia passar qualquer outro nome, porque aqui eu não estou falando de arquivo, eu estou falando de nome e dar um nome para o blob. Beleza. E aí, até agora eu não criei um objeto tree, que é o que eu estou falando aqui agora. E aí, para criar, eu dou simplesmente um git write tree, que ele pega todo o index e transforma num tree. E aí ele me cospe o ID do tree, que no caso é 29be, blá 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 blá. Vou chamar ele de 29be agora. E aí eu consigo dar um cat file. Se eu der um cat file, tá essa linha bem simples aqui, porque eu só adicionei um arquivo, mas ó, tem o 100.644 ali, que ele primeiro salva o modo. Como eu disse, é tudo texto, não tem nada binário dentro do Git. Então, a primeira coluna é o modo, o segundo é o tipo, no caso eu adicionei um blob. Se eu tivesse adicionado um tree, teria tree. Depois tem o ID do objeto e depois tem um nome. Então, quando você salva uma pasta no Git, inclusive a raiz do repositório, ele cria um tree, que na verdade tem uma porrada de linhas dessa, porque geralmente você tem uma porrada de arquivos e subpastas. E se eu der um git catfile -t, ele me mostra o tipo desse arquivo, desse objeto, que é um tree. E beleza, é assim que o Git salva pastas internamente dentro dele. E nota, lembrando, eu nunca encostei no sistema de arquivos aqui, eu não criei nenhum objeto chamado teste.txt, não tem nenhum commit, e ainda assim já está tudo salvo no Git. E aí só falta o último tipo de objeto, que é realmente quem consolida tudo isso, que é um commit. O commit, ele aponta para um tree. Isso aqui é uma coisa interessante. Aqui eu mostrei que eu adicionei um arquivo e ele apontou para o ID do blob que representa aquele arquivo. E lembra, o nome do blob é o hash do conteúdo. Se o hash do conteúdo muda, o tree também vai mudar, porque o nome do tree é o hash desse texto todo do tree, né? Então, toda vez que você muda um arquivo, ele reescreve o tree inteiro, até chegar naquele arquivo. E logo por consequência, quando eu vou commitar um commit, ele tem que apontar para um tree. Então, se eu modifiquei um arquivo, eu já tenho outro tree. Então, eu já tenho um commit que aponta para um tree diferente. Então eu consigo navegar entre as mudanças por causa disso. A cada commit ele aponta para uma árvore, que na verdade, na maioria das vezes, é exatamente igual à árvore anterior, mas que lá na folha da árvore aponta para um blob diferente, referente ao mesmo arquivo, mas com conteúdo diferente. E é assim que o Git consegue versionar as coisas. E além disso, o commit também, ele tem um autor, uma data e uma mensagem. E aí, beleza, qual que é o formato de um commit e como é que é o conteúdo dentro dele? Vou criar aqui um commit, por exemplo. Aqui eu vou usar só um comando, que é o commit tree. Que ele simplesmente, eu vou passar pelo std1 uma mensagem de commit. Ele já está assumindo que o autor do commit é o autor que está configurado na configuração do Git, embora eu poderia passar outro autor. E eu dou um git commit tree com o ID do tree, que é o 29be, que foi o que a gente criou aqui atrás. E aí agora eu criei um commit chamado BE25. Isso literalmente é o ID de um commit. Se eu desse push no GitHub disso daqui, estaria lá no GitHub o BE25 alguma coisa, com todo aquele conteúdo que eu criei, que é um arquivo chamado teste.txt, com conteúdo testObject na raiz do negócio. E se eu ler o commit, eu tenho isso aqui. De novo, é um texto. Tem um tree apontando para a árvore do commit, o autor, quem commitou o commit daquele autor, que geralmente é sempre o mesmo cara, e a mensagem de commit depois de uma linha. Então, internamente, tudo que é salvo no Git está representado em algo desse tipo, sem exceção. Submódulo
é uma representação especial disso. Um subtree, na verdade, não é uma representação especial disso. O subtree é só um jeito de entuchar objetos de commit no repositório a partir de outro, meio que copiar. Quando você tem aquele Git LFS, que é o Git Large File System, que o GitHub criou, na verdade, ele é só um jeito especial de ler tudo isso que ele adiciona ao Git. Então, tudo é montado em cima desses três conceitos. Mas beleza. Eu dei 3 conceitos aqui. Eu não falei de branch, não falei de tag, não falei de master, não falei de nada. Que porra são essas? Na verdade, essas coisas não existem. E aí, para explicar essas coisas, na verdade, eu vou ter que explicar um negócio que ele chama de refs. Short for References. Que, na verdade, eles são só nomes apontando para um objeto. Eu botei commits aqui, mas, na verdade, são objetos de maneira geral. É igual no DNS, por exemplo. Para você não ter que lembrar que o google.com é, sei lá, 109.88.73.22, você criar um DNS para você poder chamar de google.com e internamente ele resolve para aquele IP. No Git você tem o mesmo conceito. Você tem uma reference, que é um nome qualquer, que não significa absolutamente nada, fora de contexto, que aponta para um objeto em específico. E geralmente a gente sempre lida com refs que apontam a commits. E aí qual que é a vantagem disso? Em quase qualquer comando, inclusive os internos, você pode usar as refs no lugar do ID do objeto. E aí você tem 2 tipos de refs que se usa normalmente. Você tem... aí só para mostrar aqui, por exemplo, como que você cria uma ref. Você tem o comando git update ref, e aí você passa o nome. Eu estou criando essa ref chamada refs heads master. E eu estou apontando ela lá para o BE25, que foi o commit que eu criei ali atrás. E aí se eu der um git reset hard master, a master agora aponta para o BE25. E como eu dei um reset, ele deveria literalmente fazer meu sistema de arquivos voltar para aquele commit. Lembra que eu criei um teste.txt sem encostar no sistema de arquivos? Ele está aqui agora com o conteúdo dele. E aí beleza, você tem 2 tipos de refs normalmente, embora eu poderia usar refs para qualquer coisa. Não tem perguntas. Depois. Você tem branches, que são um ponteiro para um commit, e aí sim, sempre para um commit, e que você sempre salva ele em refs, heads e o nome da branch. Lembra daquela estrutura do Git que eu mostrei atrás? Tinha uma pasta chamada refs, com uma pasta chamada heads dentro que não tinha nada, porque eu não tinha criado a master ainda. Como eu criei agora, eu tenho um master ali. E ele simplesmente aponta um commit. Literalmente, o conteúdo desse arquivo master nessa pasta é o ID do commit. Mais nada. Ele é só um nome, e a branch em específico ela pode ser atualizada. Quando você dá um commit, um merge, um rebase, você dá um commit amend, qualquer coisa que você faça, ele atualiza o ponteiro para o próximo. Ele muda a head da branch. Heads, quando você muda a head, ele fala que heads now at, é porque ele mudou o head master para aquilo. Você tem outro tipo também que é tag. A gente não usa muito tag aqui, mas geralmente a galera usa bastante. Ele é guardado em refs, tags e um nome. Ele é também um nome, só que a diferença é que ele nunca muda. Então ele é muito bom para salvar snapshots específicos. Por exemplo, o release de uma versão. Você vai lá, você tem uma tag v1.0. E internamente ele funciona igualzinho uma branch. Ele é só um nome apontando para um commit. E aí tem só uma sacanagem. Ele pode apontar para uma coisa que não é um commit. Isso é perfeitamente possível, você nunca vê acontecendo. Provavelmente se você fizer isso no GitHub, o GitHub vai explodir. Ou ele vai simplesmente ignorar que aquela tag existe, se você puxar uma tag apontando para uma coisa que não é um commit. Mas tudo bem. E ele pode ter uma mensagem, uma data também, que é chamado de annotated tag. Que geralmente você faz um release no GitHub e na verdade é uma tag com uma mensagem só falando essa tag tem sei lá o que, para meio que substituir um commit. E aí, só para mostrar, realmente você pode apontar para qualquer coisa. Não façam isso, tá? Aqui eu estou tentando esconder uma senha, sei lá, alguma coisa, dentro de uma tag. Como que eu estou fazendo isso?
eu criei um objeto igual eu criei aquele lá atrás, né? Só que agora eu botei minha senha aqui, ó. Secret file well hidden. Eu dei um update ref, criando uma tag chamada secret file. E eu apontei pro ID nele, que é o E996. E aí se eu der um cat file, um secret file agora, eu consigo ler o conteúdo. Então, aí qual que é o legal disso aqui? Se você der um git log, um git qualquer coisa, se você puxar no GitHub, você não vai ver esse secret file em lugar nenhum. Mas é simplesmente porque ninguém faz isso por padrão e ninguém está acostumado a ver isso. Claro, isso simplesmente tá guardado dentro do Git, essa porra é muito fácil de ler, então não façam isso, mas dá pra fazer. E assim, basicamente era isso. Hoje eu queria mostrar só quais são os internos, literalmente, de como o Git funciona por dentro. E mais pra frente dá pra montar, eu acho que inclusive cada um poderia montar um diferente, estudar isso. Como que cada comando do Git interage internamente com esses negócios. Que não é complexo, não é um arquivo .c que faz de 1000 linhas. Tipo, o rebase em si é um bash de 100 linhas, assim. É muito simples as coisas. O formato do Git é muito simples. Porque ele foi criado até numa época que tipo, você não tinha tanto poder computacional para fazer um negócio super complexo que guarda de milhões de maneiras diferentes. Ele tem várias outras ferramentas também. Tem uma forma de economizar espaço, que se você parar para pensar, esse negócio de objeto ficar duplicando o tree gasta muito espaço, mas ele tem coisas para não guardar espaço, que a gente pode ir entrando depois. E é isso. Boa!